Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar uma ferramenta do GRES no QGIS para gerar um raster de transição de uso e cobertura da terra, comparando classes de uso e cobertura de um ano inicial e de um ano final. E antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, tá bom? Então é isso, vamos para o vídeo. Um dado de transição de uso e cobertura da terra é muito útil para avaliar as mudanças de uso e cobertura da terra entre um ano e outro espacialmente. Se você pegar a estatística de uso e cobertura entre os anos e fizer cálculo de mudança diária, você vai ver os valores de área, o quanto que mudou no geral para essa área de estudo, que pode ser um município. Mas se você fizer a transição utilizando essa ferramenta que eu vou mostrar, você também consegue saber onde foi que mudou, que para muitos trabalhos é bem mais interessante. Saber não só quanto mudou, mas onde mudou. E é isso que a gente vai fazer. Para poder utilizar a ferramenta, seu dado de uso e cobertura da terra precisa ser raster. Eu tenho aqui dois raster que foram baixados do projeto Map Biomas, de 1985 e 2023. Na realidade, quando eu baixei, o dado era dessa forma, tinha todas essas classes. E o que eu fiz foi reclassificar o dado de uso e cobertura, porque eu não queria que ficasse todas essas classes. Quanto mais classes tiver, mais transição vai aparecer, mais difícil para você avaliar. Para mim não importa, por exemplo, se é o 3 vegetação florestal ou se é campestre. Todos são vegetação, então eu reclassifiquei para o 1. Da mesma forma, não importa para mim ser pastagem, mosaico de uso, agricultura, tudo agropecuária, eu coloquei como 2. Área não vegetada, que incluía aqui mineração, área urbanizada, dentre outros, 3 e corpos d'água, 4. Eu não vou fazer isso nesse vídeo porque nós já temos vídeo de reclassificação. Você vai ver aí na descrição, pode seguir o passo a passo e depois vir para cá. Então, o que eu fiz foi deixar tudo reclassificado do 1 ao 4. Se você clicar 2 vezes na camada, vai ver que aqui são as classes reclassificadas. 1, 2, 3, 4. É a mesma região, mesmo limite, só que para 1985 e para 2023. E aqui coincidiu de terem as mesmas classes, mas pode acontecer de surgir uma classe nova de um ano para outro e não tem problema. Isso aqui que eu inseri é só para visualizar, tá? É uma anotação de texto. Se você quiser utilizar, é só clicar nessa opção de anotação, clicar 2 vezes sobre ele e escrever. Vou deletar. Bom, dito isso, estando com seu dado raster, de preferência só com as classes que você precisa, com agrupamento, se você quiser agrupar, você vai vir em processamento, caixa de ferramentas, e vai pesquisar por r.cross. Vai aparecer aqui, é uma ferramenta do GRES. Se o seu GRES não estiver habilitado, você vai vir em complementos, gerenciar, instalar complementos e vai habilitá-lo. Pesquisa por GRES e habilita essa opção GRES GIS Provide. Vamos executar a ferramenta. Temos a camada de entrada. Tem que clicar nos 3 pontos e selecionar as camadas. Selecione na ordem. Primeiro, 1985. Depois 2023. Na verdade, no meu caso aqui, são os reclassificados, são esses de cima. Se por acaso 1985 estiver fora de ordem, ou o ano mais antigo que você tiver, é só colocar na ordem. Ano inicial, ano final. Primeiro e o outro depois. Clique OK. Aqui em extensão da região GRES, clica nesses 3 pontos e pode, por exemplo, calcular a extensão a partir de uma das camadas que você estiver analisando. De preferência, elas devem ter a mesma extensão. Escolha de 2023. Aqui está omitindo o 0. No meu caso, não tem 0 nessa classificação. Nem quero que ele gere 0. Clica nos 3 pontos e salva no seu computador. Ele vai gerar um arquivo TIFF. Eu já tinha gerado um, vou colocar aqui na frente V2.
e executar. O processo foi concluído, vamos ver o que aconteceu. Ele mostra essa classificação que representa a classe inicial e a classe final. A classe do ano 1985, a classe do ano 2023, no meu caso. Então, aqui se está 1 e 1, significa que era vegetação, olha o meu número 1 aqui. Em 1985, continuou vegetação em 2023. Já, por exemplo, esse 2 para 3 significa que mudou de agropecuária para área não vegetada. De 4 para 2 mudou de corpos d'água para agropecuária e assim sucessivamente. Agora você vai fazer alterações nessa legenda a depender do que você quer mostrar. Se você quer mostrar tudo bem detalhado, você pode escrever, em vez de 4 para 4, colocar de corpo d'água para corpo d'água. Se quiser mostrar, por exemplo, que é de vegetação para área não vegetada, coloca de vegetação para área não vegetada. Eu prefiro agrupar. Por exemplo, vou mostrar aqui o que foi que eu fiz nesse de baixo. Quando era 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4, não teve mudança, então eu escrevi sem mudanças. Quando era de natural para antropizado, seja agropecuária, seja área não vegetada, eu escrevi desmatamento. Quando tinha um oposto, acrescentava vegetação, eu coloquei vegetação secundária, que é aquela vegetação que nasce depois de um uso anterior. Mudança de uso antrópico seria quando é de agropecuária para área não vegetada ou de área não vegetada para agropecuária. Continua os dois sendo usos antrópicos. Aumento de corpo d'água, quando a última classe foi água. Perda de corpo d'água, quando mudou para algum uso antrópico. Então, vamos fazer isso para alguns. Eu vou mostrar como é que eu fiz a alteração. E aí, a partir disso, você pode colocar, por exemplo, no seu mapa, enviar para quem você quiser enviar, fazer suas análises. Vou primeiro selecionar tudo que não mudou, do 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4. E você pode selecionar mais de um clicando no CTRL do seu teclado. Vai com o botão direito e altera a cor. Vou deixar uma cor cinza. E aí, clica duas vezes e escreve nessa opção da coluna rótulos qual vai ser a legenda. Sem mudanças. Tem que copiar e colar nos demais. Aqui você também poderia reclassificar. Antes de mudar os nomes, né? Tudo que for de 0 a 0. Tudo que for, por exemplo, 0, 4 e 9. E também 12, que são esses números aqui à esquerda, eu vou dizer que é a classe 1, que é sem mudança. Então, você poderia reclassificar e depois alterar os nomes. Visualmente, isso que eu estou fazendo também funciona, só não funciona se você precisar calcular a área de cada uma das classes. Por exemplo, sem mudança, desmatamento, vegetação secundária, porque aí você precisa agrupar tudo antes para poder calcular a área. Nós também temos vídeo de cálculo de área de raster que eu vou deixar na descrição. Vou fazer mais algumas alterações. Por exemplo, de 4 para 2 é de corpo d'água para agropecuária. Significa que teve uma perda de corpo d'água. Eu vou escrever perda de corpo d'água. Colocar uma cor que eu acho coerente para isso. Por exemplo, roxo. Vamos fazer um para desmatamento. De 1 para 2, vegetação para agropecuária, seria perda de vegetação ou desmatamento, como você achar melhor. Vou colocar desmatamento. Do 2 para o 3, mudou de agropecuária para área não vegetada. Continua sendo uso antrópico. Então, para o meu exemplo, não faz diferença. Eu vou colocar
mudança de uso antrópico. Pode ser que para o seu caso seja importante especificar isso. E aí você especifica. Essa legenda que eu estou dizendo é apenas um exemplo. Você não tem que fazer da mesma forma que eu. Vamos também fazer da categoria 2 para a categoria 1, quer dizer que foi de agropecuária para vegetação. Então, teve um crescimento da vegetação. Ou vegetação secundária. Temos a perda de corpo d'água, mudança de uso antrópico, vegetação secundária, desmatamento. Está faltando mostrar um exemplo de aumento de corpo d'água. Por exemplo, do 2 para 4, agropecuária para corpo d'água, aumento de corpo d'água. Vamos supor que você já tivesse preenchido tudo aqui, era só clicar em OK e ele faria as alterações na legenda. A minha não está completa, essa de baixo está sim completa. Eu vou mostrar tudo que eu escolhi aqui. Sem mudança, desmatamento, vegetação secundária, mudança de uso antrópico, aumento de corpo d'água e perda de corpo d'água. Então, é assim que você pode fazer se quiser, utilizando estes exemplos. Feito isso, você vai ter um raster com cada uma das classes, pode gerar o seu mapa. Se você quiser, também pode usar, por exemplo, o r.report e calcular a área de cada classe para saber o valor de cada transição. Lembrando que, para fazer isso, eu recomendo que primeiro você reclassifique, para juntar, por exemplo, 0, 4, 9 e 13 numa classe só. E aí depois você utiliza o r.report. Veja os vídeos que a gente sempre deixa na descrição. E também deixe seu comentário para a gente saber o que você achou do vídeo. É isso, até mais!